Essa delação do Mauro Cid é juridicamente nula, ela não encontra amparo em outras evidências e demonstra aí que a frágil denúncia da PGR contra Bolsonaro e demais investigados não passa de uma peça de ficção sobre um golpe imaginário. Como se sabe, houve transição pacífica de poder no Brasil. Ninguém impediu ou atrapalhou a diplomação e a posse do novo governo. Muito pelo contrário. Manchete do jornal O Globo, 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Bolsonaro já tinha assinado a mudança no Exército. Pessoal, que golpe é esse no qual o suposto golpista facilita a transição para o novo governo? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a denúncia. É importante pontuar que, depois de anos de investigação, não foi encontrada nenhuma mensagem, nenhuma gravação, nenhum documento que vincule Bolsonaro pessoalmente a qualquer ordem criminosa. O que tem, e sobra isso, são mensagens sobre o Bolsonaro, demonstrando, inclusive, que o ex-presidente foi muito pressionado a agir de forma mais drástica e que ele resistiu a essa pressão. Trago para vocês uma manchete de hoje, da Folha de São Paulo. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Vou repetir isso aqui. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria-Geral da República, sem comprovar, sem apresentar provas. Gonê, o nome do procurador, escreveu que ex-presidente recebeu e deu aval ao documento que fala nos assassinatos de petista, do Lula, do Moraes e do Alckmin. Bom, enfim, os indícios apresentados pelo procurador para sustentar essa absurda acusação são o local de impressão do documento e uma mensagem de WhatsApp entre terceiros. Gente, isso não é suficiente em lugar nenhum para denunciar ninguém, especialmente considerando que nenhum depoimento, nem mesmo o inquérito da Polícia Federal corrobora essa tese de que o Bolsonaro autorizou o assassinato de autoridades. Desculpa, eu rio, mas é porque não tem jeito. Aliás, o jornalista Cláudio Humberto, na sua coluna, fez um diagnóstico muito preciso das investigações que levaram a essa denúncia. Abro aspas aqui. O uso impressionante de expressões condicionantes revela uma certa insegurança sobre a narrativa oficial. Então, conforme a apuração dele, os termos hipótese ou hipotético aparecem 25 vezes. Possível e possibilidade aparecem quase 50 vezes. E o futuro do pretérito, pessoal, aparece mais de 100 vezes. É aquele famoso Bolsonaro teria, faria. Então, via de regra, o direito penal não pune esse tempo verbal. Mas, enfim, na ausência de provas substanciais para corroborar a narrativa de golpe, para incriminar o Bolsonaro e os seus aliados, a PGR construiu essas especulações, esses achismos, totalmente agarrada no depoimento do único delator do caso, o senhor Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Então, vamos aos fatos sobre a principal prova que a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a PGR conseguiram produzir ao longo de anos de investigação abusiva. Primeiro fato, como bem disse o Zé, por lei, a delação premiada por si só não é suficiente para que o tribunal, não é nem sentencie, para que ele receba a denúncia. Muito menos para ele fundamentar a sua decisão. Tudo o que o Mauro Cid disse precisa ser corroborado por outros meios de prova. E ao contrário do que o jornalismo preguiçoso, o jornalismo militante faz parecer, as conclusões da polícia, as conclusões da procuradoria não constituem prova. Elas refletem apenas uma interpretação dos fatos. Nesse caso, uma interpretação impossível dos fatos, como disse a Folha de São Paulo, ao demonstrar que Bolsonaro foi acusado, sem provas, de apoiar assassinatos. Segundo fato importante, o Mauro Cid foi preso preventivamente e só foi liberado depois de fechar o seu acordo de delação premiada. Vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes afirmou em plenário sobre esse tipo de procedimento em 2023. Jurisprudência atualíssima do STF. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Fecha aspas. E aí, eu fico imaginando se o Gilmar Mendes se referiria ao ministro Alexandre de Moraes como um pervertido ou um torturador, fecha aspas. Especialmente considerando o terceiro e último fato, Basília. O Mauro Cid, como também apontou o doutor Zé Eduardo, mudou a sua versão dos fatos em múltiplas ocasiões e confidenciou a pessoas próximas que era ameaçado e constrangido para moldar o seu depoimento às narrativas das autoridades investigadoras. Isso veio a público em áudios vazados pela revista Veja. Eu vou ler
um trecho de um só aqui. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam, eles discutiam e discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E aí, só para fechar, depois do vazamento desses áudios, o Moraes determinou mais uma vez, sem a devida justificativa, a prisão preventiva de Mauro Cid e o constrangeu a modificar seu depoimento. Tem um registro oficial disso, eu posso ler mais à frente no debate. Então, só para responder a pergunta, se é que já não está claro, essa delação só tem a força que os teóricos do golpe estão dispostos a dar para ela. Sozinha, para o direito, Basília, ela não para de pé.